Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda temporada de O Agrocast. Eu, Saulo Campos. Eu, Caio Falcão. O Agrolindo. O Agrofofo. Estamos aqui hoje com dois convidados sensacionais. Afinal de contas, hoje, eu que sou um técnico em cerca elétrica, estou aqui com o meu mestre Ernesto Kozer e com o Valfredão, que é o nosso gerente de área aqui, a quem eu me reporto quando estou pela Granja Berimbau e não pelo Agrocast, fazendo nossas parcerias de cerca elétrica com a Data Mais, que é patrocinadora desse excepcional episódio e podcast. Doutor Caio. Coisa boa, né? Retorno de férias? Retornando de férias hoje com duas autoridades da cerca elétrica, né? Pois é, eu vim sem barba e você? Sem fazer a barba. Vamos lá, deixar essa fera se apresentar. Vamos pro que interessa. Esse paulistão. É comigo? É com você mesmo. É comigo mesmo? É com você mesmo. Não, primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar com vocês. A Granja Berimbau é mais antiga que eu na Datamars. Eu faço 13 anos agora no final do ano. A Granja deve estar uns 20. Não, mais de 15. Mais de 15? Chegamos lá, em breve. Uns 15. Então, estamos aí, honrado pelo convite de estar aqui com vocês. Show de bola, e obrigado por ter aceito. E o nosso chapeludo aí, doutor Alfredo Zamprogno, ele que é descendente italiano aí. Ó. Somos, né, Neto? Somos. Somos. Bom, muito legal estar aqui. Desde que eu assumi a regional, Saulinho, não é puxar saco não, mas a gente desenvolve um trabalho muito bacana com vocês, com a sua família. E, poxa, claro, todo o convite, né? É claro que a gente vem participar e principalmente do Agrocast, né? Um programa que está levando aí bastante informação, bastante conteúdo de qualidade e vai ser bom poder ajudar e compartilhar com vocês aí. Show de bola. Campeão de Team Hope? Não, vamos mudar de assunto. Mas já, de vez em quando... Já brinquei com isso. Já brinquei com isso já há muitos anos já. Tá vendo? O Caio é campeão de Team Penny. Bacana, legal. Alguns quilos atrás. Alguns quilos Muitos quilos atrás. E nessa época aí ele foi campeão, na época, né, fez a maior prova de Team Penny por muitos anos. Não sei se ainda é a maior, né? Não, já tiveram maiores. Já tiveram maiores, né? Mas ele, por muito tempo, foi uma expofeira aqui, que foi o maior Team Penny de todos, além de alguns prêmios, inclusive, durante essa festa maravilhosa aí. E um choque nos beiços. Então, ele experimentou um choque, mas não estava ligado no eletrificador Spirit. A gente sabe que o eletrificador Spirit ele controla, né? Os outros não. Então, tomou uma lapada aí, foi bater no hospital, mas graças a Deus está vivo. E aqui, nos ladeando para apresentar esse podcast. O que é que vocês imaginam, turma, que vai rolar nesse podcast aqui? Será que a galera descobre? Muita coisa importante, interessante. Rodando. Falando de manejo. Tudo termina em manejo. E aí, vamos lá, né? Se o mestre tá aqui, a gente não precisa falar nada, né? Basta ouvir. Só passa a bola para ele, mas antes vamos ver qual é essa formação, de onde é que veio o Ernesto Kozer. Então, eu sou médico veterinário, formado em dezembro de 95. Então, eu faço 29 anos de formado agora. E só trabalhei, sim, com uma semana de formado, um professor meu foi me buscar em casa para o lançamento do Top Line, primeira semana de janeiro, lançamento do Top Line, quando era da Rod ainda. Nossa. E eu brinco sempre, Saulo, que sim, o concorrente do Top Line na época era o Barrage. E no dinheiro de hoje, vamos falar assim, é como comparar um frasco de R$50 contra um frasco de 500. E mais ou menos isso moldou minha trajetória inteira. Eu nunca trabalhei com produtos de demanda pronta e nunca trabalhei com produtos baratinhos, sabe? Commodity, eu nunca tive commodity na mão. Eu sempre tive que cavucar e criar demanda, gerar demanda, buscar forma de vender algo que não tinha procura. E cá estou eu hoje,
há 12 anos, né, eu trabalhei em laboratórios veterinários, trabalhei com certificação de Sisbov, trabalhei na Associação Brasileira de Brancos, do comecinho do carne de qualidade no Brasil, participei desse processo e vai fazer 13 anos na Datamars, trabalhando com um negócio que não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que a gente precisa reconquistar a credibilidade que ela foi mal usada e queimada. E não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. E a turma vinha fazendo errado. Então, quando eu cheguei na empresa, eu descobri que eu não sabia nada da tecnologia e que ninguém sabia nada. E aí eu fiquei maluco, assim, como é que eu treino um país inteiro? Então, e estou nessa há 13 anos, ainda não alcancei 1/10 do que é para alcançar ainda. Ainda é uma tecnologia que ainda sofre muito preconceito. Ainda tem muita gente, não funciona, dá trabalho, é melhor não usar. Ainda a gente sofre isso. Mas esse é o nosso trabalho. E, de certa forma, a gente vem vencendo, né, Valfredo? É isso aí. É isso aí. E aí, Valfredão? Estamos no campo. E você? Tamo no campo. Conta pra nós dessa trajetória. Paz, o Valfredo Zampronho, ele é um formando em administração de empresas. Eu não tenho essa formação no agro, mas me criei nesse meio, né? E minha formação sempre foi no meio de vendas. Eu sempre vendi alguma coisa. Né? Fui representante comercial muitos anos. Me tornei comunicador meio que de paraquedas lá no Espírito Santo. Conduzi um programa de televisão por muitos anos. Programa rural. Programa rural. Artista, Programa rural. Rapaz. E sempre junto com a representação comercial. Lá em 2012, mais ou menos, né, Ernesto? Eu preenchi um formulário para ser representante comercial, me candidatando para ser representante comercial da Speedrite. Peguei uma revista DBO, né, numa exposição lá no Espírito Santo que a gente estava participando. Eu estava gravando na exposição. Enquanto eu esperava para entrevistar o presidente do Pacto de Exposição, eu peguei a DBO, comecei a folhear. Eu falei, rapaz, eu vou futucar isso aqui. E foi assim uma coisa muito bacana, porque não demorou, logo foi numa quinta, sexta-feira. Na segunda-feira, Ernesto pousou no Espírito Santo e a gente começou a trabalhar também com a pasta da Speedrite. E aí não larguei mais, né? Então, depois em 2017, 2018, fui convidado a assumir a supervisão regional, né? Do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e leste de Minas. E continuo aqui, apaixonado pelo que eu faço. Show de bola. Então é isso, a turma da Datamars, né? Quando a gente fala Speedrite, Datamars, TrueTest, Syncro. Syncro, Zetag. Zetag. Para resumir, assim, nós éramos TrueTest até 2018. A TrueTest é uma empresa da Nova Zelândia, né, Speedrite é de 38. A TrueTest era da década de 60, mas a TrueTest comprou a Speed e em 2018 a Datamars, que é uma empresa suíça, comprou a TrueTest, que é uma empresa multinacional da Nova Zelândia. Então hoje nós somos grupo Datamars, mas os produtos TrueTest, Speedrite, Syncro e Zetags são nossas 4 linhas aí de pecuária que a gente tem. Tem da linha PET, tem a linha têxtil, que a Datamars também trabalha, mas nós somos da Datamars Pecuária. No segmento livestock, né, que é a bandeira que a gente leva, o livestock da Datamars, e embaixo do livestock todas essas outras marcas, né, Speedrite, TrueTest, Syncro e Zetag. Presente em quase todos os países aí, espalhado pelo mundo. 120 países do mundo, e a gente é líder mundial em praticamente todas essas linhas que a gente trabalha, disparado, assim, disparado mesmo. É algo assustador, assim. Show de bola, então os suíços chegaram com tudo, né? E compraram aí e juntaram todas essas marcas, né? Que cada uma com sua referência. E um portfólio legal que nos fortalece. Então você fala com um cara só, tá falando com o cara da balança, tá falando com o cara do brinco, do leitor de brinco, das seringas e da cerca. Então uma pessoa só te traz todas essas soluções integradas. E é bem bacana. E tecnologias que se comunicam, né, de uma forma muito, muito fácil, né? A gente fala de infraestrutura, a gente fala de nutrição e infraestrutura com a cerca elétrica, né? Que proporciona você organizar o seu manejo de pastagem. Através dessa ferramenta, colher mais pasto.
A gente cuida da sanidade dos animais através da Sincro, com as seringas, com a grande proposta, né, de você não precisar de ficar abastecendo mais o medicamento, né? O fluxo contínuo proporciona isso. E depois, é claro que a gente mede o animal identificando ele através de um brinco visual ou eletrônico, que seria a melhor maneira, e os resultados a gente vê através da balança, né? Então, e o bacana tudo se encontra, tudo se comunica. Que a gente está envolvido nesse papo de internet das coisas. Então hoje a gente tem balança que passa informação para o celular, que vai para a nuvem, vai para a internet, leitor de brinco eletrônico que passa para o sistema, para a nuvem, para a internet, o eletrificador, né, que você controla ele via celular, você aqui na cidade sabe quanto é que está a voltagem do seu choque na sua fazenda, você consegue ligar e desligar, ser avisado que ficou sem choque. E em breve, inclusive, vai ter seringas também que se comunicam, vai pegar o peso e o número do animal, ela vai se autodosar. Então, balanças autônomas. Então, tudo isso, dentro desse assunto de internet das coisas, a gente está profundamente ligado e desenvolvendo ferramentas para a fazenda literalmente está no seu celular, na palma da sua mão. Esses dias eu fui questionado, a pessoa, um tema bom para o podcast é a sucessão nas fazendas. E aí eu vim falando, ajuda na sucessão à tecnologia. Ajuda muito. Porque essa galera nova tá muito ligado nisso aqui, sabe tudo disso aqui. Então, se você tem todas essas soluções dentro da sua fazenda, seu filho vai ficar interessado em saber que ele vai estar na fazenda, ou ele vai estar em casa e ele vai estar acompanhando tudo lá. Então, se você está com dificuldade na sucessão, eu acho que entrar dentro da tecnologia já lhe ajuda isso aí, né? Essa geração nova já nasce com o celular na mão, então ele vai para a fazenda com o celular. Ou ele não precisa sequer ir para a fazenda porque a informação está chegando nele no celular dele. Quase que instantaneamente, né? Então, vale a pena realmente essa sinergia. Agora uma coisa massa, viu, Sal? Tá aqui, eu não vou deixar ele fazer uma pergunta dessa, né? E cerca elétrica funciona? Quer ver? Sabe como é que eu saio dessa, Caio? Qual que é a voltagem mínima que tem que ter no arame para o gado começar a respeitar a cerca? Se eu não me engano, são 6. Vocês conhecem alguma tecnologia que funcione, sendo que você não sabe responder a primeira pergunta dela? Eu não. A resposta para isso, a brincadeira que eu faço com você, é que não existe tecnologia que funcione se ela não for dominada. E a cerca elétrica é uma tecnologia que não nos foi ensinada. Então, agrônomo, veterinário, zootecnista, o técnico agrícola, não foi apresentado essa técnica. E, cara, são todas leis da física. Sabe? Na hora que eu começo a dar meus treinamentos, o cara fala, pô, mas isso tem lógica. Não é lógica, é física. É choque, retorno, sabe? É terra, condutividade, é vencer resistência, sabe? É calibre, sabe? Condutividade. Ou seja, são todas leis da física. E as pessoas... Quer ver uma loucura? Né, o eletrificador é um motor que empurra o choque. A bomba d'água é um motor que empurra a água. Qual motor que você garante alcance se você não conhece a linha, o trajeto? Você garantiu o alcance, tem que conhecer por onde ele vai passar. Né? Imagine chegando numa loja de material hidráulico e falando assim, escuta, eu tô com 2 km de tubo, que bomba que eu compro? O cara vai rir de você. Mas peraí, sua tubulação tá subindo, tá descendo, é grossa, é fina, tem muito canto, curva, redutor, vazamento, furo. Né? O choque é a mesma coisa. A primeira pergunta que a pessoa vai, Ernesto, seu eletrificador é para quantos quilômetros? Aí eu pergunto para ele, é arame fino ou arame grosso? Galvanizado ou enferrujado? Tem muita emenda, nó, conexões... o isolador tá bom, tá novo, ressecou, tem filtro ultravioleta, é de plástico reciclado, é de plástico virgem, tá na estaca ou tá fora do poste, quanto de capim você tem tocando arame, quantas porteiras você tem, qual é o seu tipo de solo, sabe? Tudo isso interfere no resultado final. Assim, eu dificilmente numa cerca elétrica eu consigo garantir o alcance. Porque ela é viva, ela está toda hora se modificando. O arame enferruja, as emendas inabram, o capim sobe, o isolador escapa, resseca. Então, todo dia a tendência é o aterramento seca. Aterramento seca, né? Todo dia a tendência é o seu choque ir abaixando.
E se você não tem potência para superar esses problemas e tá de olho, cara. Assim, o gargalo hoje é você não ser surpreendido pela falta de choque. E a turma costuma botar o liquidificador lá no meio do piqueteamento, dentro de uma caixa, né? Como é que eu vou saber como é que tá meu choque lá? Então, assim, potência e monitoramento faz a diferença. Mas antes disso, respondendo a tua pergunta, tem que dominar a tecnologia. E ela não é ensinada. E esse tem sido o nosso trabalho, treinar o mercado para que domine essa tecnologia. Bem feito, assim, faz certo que dá certo. Caio, 4.000 volts. No mínimo 4.000. No mínimo 4.000 volts. E uma coisa bacana é o seguinte, não é nem o Valfredo nem o Ernesto que estão falando isso não, tá? São estudos que foram conduzidos ao longo dos anos, que se comprovou que animais de produção, bovinos, por exemplo, são sensíveis a voltagens a partir de 3.500 volts, 3.000, 3.500 volts. Então a gente trabalha com uma gordura a mais. Né? E sobre isso, ou o Ernesto ou o Valfredo, antes disso, né, cara? A gente está repetindo ensinamentos de uma empresa de 80 anos, líder mundial. Exatamente. Então, essa informação não nasceu conosco. Nós fomos treinados por uma empresa que é líder mundial e uma experiência de 80 anos no mundo inteiro. Eu sei que... Então, aí você vê 7.000... gente inventando moda, mas, cara, só repete o que o livrinho nosso lá manda fazer, que você vai ser feliz, sabe? Não, é por aí. Eu sei que 7.000... 7.000 dói, né, cara? 7.000 dói, né? Rapaz, bicho, eu tomei um esses dias, que a gente tá com um pastejo em faixa, né, lá em casa. E o que é que acontece? Fim de semana sou eu, né? A mulher não tá gostando muito não, que não quer mais sair pra um cinema, não quer... Sempre tá lá manejando as bezerrinhas e, cara, domingão, tem uns 10 dias aí, eu tomei uma lapada nas costas e de noite eu fui tomar banho, ela falou assim, você machucou as costas aonde? Eu tava 10.800 volts, cara, e ficou uma rajada vermelha nas costas e eu tava de blusão e camisa. Caí no chão. O choque é uma pancada. É uma pancada forte, mas mesmo assim com voltagem alta, né, ele é uma tecnologia extremamente segura, né? Muita gente que às vezes questiona, né, Ernesto, que às vezes a voltagem muito alta pode comprometer alguma coisa, pode fazer algum mal. Né? Normas internacionais proíbem voltagens superiores a 12 kV, 12.000 volts. Então, se você pegar a minha bombinha de choque, eu costumo até chamar para facilitar o entendimento, que é uma bombinha empurrando choque. A minha bombinha de 1 HP, que seria 1 joule, ou a minha bombinha de 86 joules, o pico da voltagem delas não passa de 12. Só que quanto mais joule eu tenho, a emissão da onda é mais gorda. E uma onda mais gorda, ela tem mais volume, ela empurra mais. O pico é igual para todo mundo. A bombinha de 1 ou a bombinha de 86 dá 12 kV. Só que quanto mais joule eu tenho, maior a capacidade de levar esse pico até o final. Que na verdade não é quilômetro, né, gente? Assim, vencer barreiras. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Saulo e Caio, ambos têm cerca de 10 quilômetros. O Saulo, que é mais derramado, o arame dele é fino, enferrujado, cheio de emenda, nozinho, conexão de nó, não usa grampo, um monte de porteiras ao longo do caminho. Não usa nem cabo subterrâneo, a porteira que fecha de um lado pro outro. Muito capim tocando arame, isolador daqueles que escapa do poste, ou que já ressecou. Já o Caio, cara elegante, o arame dele é... Obrigado. O arame dele é calibroso, calibre grande, galvanizado, novo, brilhando, as conexões todas com grampo conector para evitar o nozinho, isoladores bons que não ressecaram, de plástico virgem, muito pouco capim tocando arame. Como manda o figurino. Como manda o figurino. Ambos têm 10 km de cerca. Só que para eu botar 4.000 volts na cerca do Saulo, eu tenho que usar uma bomba maior do que na cerca do Caio. Agora, você quer limpar menos a cerca? Quanto maior a bomba de choque que você colocar, menos você vai limpar. Só que mesmo que você exagere na potência, chega uma hora que as perdas vencem a potência. E se você não está de olho, você só vai ficar sabendo que você ficou sem choque quando o gado foi. E o gado pode ter ido para a estrada, e
batido num carro, pode ter ido para a roça do vizinho, pode ter misturado tudo uma parte que você fez, né? A estação de monta, sabe? É um problema grave vaca misturar numa estação de monta. Entrar na roça de milho. Ou entrar na roça do vizinho, sabe? Então, assim, vale a pena, como volto a falar, potência e monitoramento. E a gente vem evoluindo muito, o Saulo sabe disso. Hoje, realmente, a gente tem eletrificadores que via celular eu sou avisado como é que está o choque da minha cerca. Então, eu nunca mais vou ser surpreendido pela falta de choque. Então, essa tecnologia, vale lembrar, a mão de obra na Nova Zelândia, o país onde ela foi desenvolvida, custa mais de $30 a hora de um peão. E no Brasil, cerca elétrica é sinônimo de alta manutenção. Só quem paga $30 por hora e ia lançar a mão de uma tecnologia custosa? Não. Então, eles desenvolveram essas tecnologias que é para tirar trabalho e aumentar a eficiência. E agora a gente começa a entrar no principal assunto, que o que é eficiência, né, cara? Por que a gente não tem eficiência de pastagens? Porque a cerca elétrica, antes de ser cercamento barato, ela é principalmente ferramenta para eu comandar o pastejo. E o Brasil, por não ter aprendido a cerca elétrica, não comanda bem o pastejo e trabalha com poucos e grandes piquetes, mal manejados, e nos tornam dependentes de suplementação, usa a suplementação como compensatório e não como suplementação realmente, e esse pasto mal manejado degrada. Mesmo em fazenda tecnificada, você encontra esse cenário. Eu visito fazendas por aí que tem creep feeding, RIP, TIP, confinamento, integração lavoura-pecuária, faz IATF, mas tem pasto rapado e pasto passado. Sabe? É gritante isso. Assim. Por que a gente tem tecnologia de primeiro mundo no coxo e é amador no pasto? E, sim, não que a cerca elétrica seja mais importante do que qualquer outra tecnologia envolvida, mas ela é tão importante quanto, só que a gente não aprendeu ela. Então, essa tem sido minha bandeira para que a gente, ao dominar a cerca elétrica, a gente consegue melhorar a eficiência do pastejo e fazer uma produção cada vez mais barata e mais sustentável. A gente, falando nesse meio, nesse assunto, eu recebi uma pergunta de um amigo nosso, AT Assessoria Pecuária. É nada. Tourinho e Gabriel Ban. Da seguinte forma: muitos pecuaristas argumentam que não querem fazer cerca elétrica porque exige muita manutenção. O que fazer para mudar esse pensamento? Eu acredito que isso venha já desde anos atrás. Uma vez o Saulo me ensinou que antigamente ninguém usava aterramento, né? E aí a cerca elétrica não presta, porque não tinha aterramento. Então acho que como é que a gente vai mudando esse pensamento, principalmente para essas novas gerações que vêm entrando, não pegarem esse pensamento dos pais, dos avós, que já vem com esse pensamento. O Saulo mesmo faz cerca elétrica lá desde 1800 e bolinha. Não, só tem mais ou menos uns 25 anos. A gente começou, inclusive, com a Terco. É uma informação bacana. Que hoje é da Datamarço. E que é legal, assim, que eu já contei essa história, eu acho que aqui. E é bem legal, porque eu fui pedir um dinheiro para meu pai, ele falou, não vou te dar dinheiro não, eu tiro de um diarista aí, não era R$30 a hora, $30 a hora, não era a pena, né, mas, e aí eu comecei a dar manutenção na cerca elétrica, e se trabalhava com pouco joule, não existiam os eletrificadores potentes como hoje, e 3 hastes de aterramento era o suficiente para qualquer tipo deles, e normalmente em linha, né. A gente veio ter a informação de mais hastes com o próprio Ernesto e com o João Jorge, né? Quando a gente fez as capacitações aqui no passado. Né? Mas, pega a pergunta pro homem. Não, mas assim, basicamente, Caio, é atrás da informação, fazer certo realmente vai dar certo. Mas eu tenho um vídeo, cara, que sempre que eu reposto no Instagram, ele viraliza. Que é uma cerca dentro do milharal, assim, cumprir muitos quilômetros de milharal, e eu boto o voltímetro nessa cerca, ela está marcando 5.800 volts. Isso, para a maioria dos eletrificadores comuns do mercado, é algo impensável. Sabe? Na primeira folhinha de capim que toca esses eletrificadores baratinhos, o choque morre. Então, aquilo que eu falei, ele é uma bomba empurrando o choque. Se eu tenho mais potência do que perda,
eu consigo manter choque forte mesmo com cerca suja. E a vegetação rouba choque sim, só que é tudo uma questão de carga e potência. Quanto que eu tenho de pressão empurrando e quanto que eu tenho de perda ao longo do caminho. Então, quanto mais potência eu tenho, menos eu preciso limpar a cerca. E aí que está a dor das pessoas. Pô, mas eu tenho que ficar limpando a cerca todo dia para manter choque? Não. Quem paga $30 por hora não tem gente para ficar limpando cerca todo dia. O que eles fazem? Aumenta o tamanho da bomba e aumenta o monitoramento. Na hora que o choque cai, eu corro lá e arrumo. Então, você não precisa mais fazer limpeza de cerca preventiva. Quem passa a mandar o momento de você limpar a cerca é a tua observação, é o gerenciamento. Então, baixou a voltagem ao limite menor que você predeterminou, você corre e limpa. Ou você põe mais pressão na jogada. Aumenta para vencer as perdas. Então, novamente, são leis da física. É carga e potência. Você entendeu? Então, se você quiser diminuir manutenção, primeiro instala correto. Com aterramento, né? Faz a coisa como manda o figurino. Segundo, invista em potência e monitoramento. Para você. E assim, o bacana disso é que uma vez que você passa a confiar mais na cerca, no seu choque, você passa a cada vez fazer cercas cada vez mais leves e baratas. Aumenta a distância entre poste, usa menos fios, e ela ficando mais barata, você piqueteia mais. Se você piqueteia mais, você comanda melhor o pastejo. Se você comanda melhor o pastejo, você aumenta a sua capacidade de suporte, aumenta a lotação, aumenta o GMD. Sabe? É um ciclo da riqueza e não um ciclo da pobreza. Show Agora, de bola. Somando aí na resposta do Ernesto, é uma coisa muito bacana, é que isso que a gente está fazendo aqui, né, a internet em si, ela proporciona, né, a comunicação de uma forma muito mais rápida, né? Então eu vejo, e o que a gente tenta fazer muito aqui, não só aqui, mas também na regional, é treinamento. Né? Quando você consegue passar a informação, ensinar e mostrar a forma correta de se fazer, você já consegue vencer uma barreira muito grande. Antigamente nós tínhamos problema de qualidade em equipamento, né? Muitas vezes você não sabia como fazer e o equipamento não ajudava. Então hoje a gente sabe como fazer, a gente tem equipamentos que realmente vão entregar o necessário, a potência necessária para empurrar e vencer barreiras, né? E hoje a gente tem a tecnologia ainda do monitoramento ao nosso lado. Não só o monitoramento do aparelho monitorando a cerca inteira, como também através das antenas, de uma tecnologia que é o Fence Monitor, e você espalha antenas ao longo da cerca, ao longo dos setores que você tem na propriedade, e você cria um mapeamento setorizado, entendeu? Com informação não só na bomba principal, que é o eletrificador, mas você cria um monitoramento em todos os setores da fazenda. É muito comum, por exemplo, em fazendas bem estruturadas, com bom rotacionado, você treina o teu funcionário, ó, eu quero que você vá lá no final do módulo 1 e bate o voltímetro e mede o choque. Vá lá no final do módulo 2 e mede o choque. Então esse sistema do Fence Monitoring, ao invés de eu mandar o cara ir lá bater esse voltímetro no fim desse módulo, eu coloco esse voltímetro remoto, autônomo, que ele coleta essa informação e manda para o nosso celular. Então, realmente, você vai dormir tranquilo, sabendo que você tem choque lá. E se baixou, você já sabe aonde correr para arrumar. Então, são ferramentas... E assim, concordamos que essa automação é uma tendência. Sim. A mão de obra cada vez mais cara, mais escassa. Então, é melhor colocar vários edificadores espalhados pela fazenda. Não, porque são vários lugares que esse cara vai ter que olhar, vários lugares que esse cara vai ter que tomar conta. Então, o melhor é você colocar esse edificador grande, maior, na sede, na casa do cara, e manda o choque até o piqueteamento, né? E esse cara não precisa mais correr a cerca. Ele tá com um edificador, com o kit para-raio, porque uma vez, por exemplo, o kit para-raio é um desviador de raio. Uma vez que passou um raio, quebra ele, se vier um segundo raio, você tá desprotegido. E você acha que as fazendas vão ter um funcionário que vai correr o kit para-raio de todos os edificadores espalhados pela fazenda? Não. Assim, é demais esse serviço para eles. Então, você põe perto da casa e você vai ser feliz. Tem um caos desse aí, de kit para-raio e... O primeiro, o 46, né? Que é um eletrificador bem potente. Bomba atômica. Eu lembro disso. Ele se conecta
ao Wi-Fi. Ao Wi-Fi da propriedade. E aí, cara, teve uma grande propriedade que a gente instalou ele, e eu tava numa instalação de um 6000i, e eu acho que ligaram até pra você, não foi? Uhum. E aí, caiu Foi. um raio, cara, queimou o estabilizador, um no-break, e era um no-break bem grande que eu tinha colocado lá. E a gerente até da fazenda reclamando de mim, acho que esse cara é melhor trocar o no-break do que o eletrificador, né? E ela trocou o no-break e a porcelana. E aí desligaram, né? Quando desligaram, o gerente da fazenda estava na estrada, passou por um lugar de área, e aí o aplicativo... O aplicativo mandou a informação para ele. Mandou a informação para ele, ele ligou para a fazenda. O que é que tá acontecendo aí? Como é que você sabe? Eu sei, eu tô com um caso muito legal. Se não me engano, acho que fui eu que falei. Olha, desliga o eletrificador, troca a porcelana, diminui a voltagem. Isso. Eu falei, coloca a voltagem, diminui a voltagem. Justamente. Tem essa opção, né? É. E você já falou algumas vezes aí, Ernesto, só antes de você puxar outro assunto. Carga e potência. Carga e potência. Tem um limite para potência? Não. São duas coisas que não tem exagero. Jaule a mais, né? Pra você botar mais pressão na jogada, e aterramento a mais. São 50% para cada um. Então, quanto mais choque, mais você vai longe, leva mais potência, mais você empurra esse choque, mais aterramento, você faz mais o animal sentir o choque. Entendeu? Então, assim, quanto mais haste de aterramento você colocar, tanto no pé do aparelho, no principal, quanto nos auxiliares, melhor vai ser. E quanto mais jaule, mais você fecha o curto. Mas a história do monitoramento que eu ia contar, na AgriShow do ano passado, a gente vendeu um 86 pro seu Manuel, um cliente nosso lá de Bauru. E aí, nessa AgriShow agora, eu estava lá atendendo um cliente, e ele passou e falou: Ernesto, desculpa te incomodar aí, que eu sei que você está atendendo, eu só vim te contar o que aconteceu comigo. Meu funcionário estava na fazenda sem o controle remoto, que esses edificadores você consegue desligar via celular, mas também via controle remoto. E ele estava sem o controle remoto na fazenda, e viu uma vaca presa na cerca. Num 86, né? Numa cerca com 86 joules. Uma bombona, né? Aí ele me ligou, eu estava na cidade, ele me ligou, pediu para eu desligar o choque. Eu peguei meu celular, desliguei o choque, ele tirou a vaca, ele me ligou, eu liguei de novo. Então, assim, ele ficou feliz da vida que o recurso do monitoramento remoto fez ele salvar uma vaca que teria perdido, talvez, se não fosse isso. Isso porque na fazenda pega o celular, né? Tem essa grande vantagem aí, e hoje em dia também a galera dessas grandes fazendas estão andando com a Starlink, né? A internet em cima dos caminhonetes, justamente para ter esse full time, né? Exato. Tá sempre conectado, mas é isso aí, a Sim. digitalização das propriedades cada vez mais presente. A gente conhece algumas aqui que é o Big Brother, os vaqueiros não tem mais pais, e o patrão fica lá da empresa só olhando as câmeras de monitoramento, uns pedaços de poste do tamanho do mundo, mete umas de alta resolução lá e vai aproximando, conta o gado do escritório, né? Tem um amigo nosso que ele tem um confinamento na fazenda, né? E ele setorizou o confinamento dele, né? Ele tem uma câmera e essa câmera ele cita. Então, se um boi passa de um curral para o outro, pia no sistema dele lá. Então, esse fence monitoring, sistema fence monitoring, para confinamento, Caio, é fabuloso. Porque eu pego e ponho no final de cada linha de coxa um sensor desse. Isso. E ele me mostra a voltagem de cada linha. Então, se esse animal passou, é porque tá sem choque. Eu fui dar um treinamento uma vez. Ele não tinha choque. Aí depois ele começou a botar o choque entre um curral e outro, né? Mas olha que bacana. Olha, esse caos, sou cheio dos causos. Eu fui dar um treinamento num confinamento grande. E aí ele tinha confinamento de 50 mil bois. Confinamento com 6 funcionários só tomando conta da cerca. No que eu acabei de fazer esse treinamento, aí depois eu fui mostrar pro gerente da fazenda, o gerente do confinamento, essa ferramenta do Fence Monitoring. Ele falou: rapaz, Ernesto, eu tô com 6 funcionários aqui arrumando cerca. Se eu colocar esse negócio, na hora que o choque cai, a pessoa corre e arruma. Quebra muito menos cerca, mistura muito menos animais. Eu vou mandar embora mais da metade dessa equipe. Entendeu? Olha como a tecnologia realmente ajuda na economia da fazenda, entendeu? Justamente. E, Ernesto, você já está indo por mais de 12 anos no mercado.
que é que você vê dessa manutenção futura, depois dos 10 anos, né? O arame começando a enferrujar, quais são as recomendações que você, como técnico da empresa, o que você recomenda aí? Eu já tenho também há bastante tempo e a gente vem encontrando isso, né? No campo, né? Essa demanda. Sabe, Saulo, eu sou muito fã do neozelandês, cara. Eu já tive a oportunidade de ir para lá. E você tem uma ideia como eles são desapegados por modismo, por, sabe, paixão. Eles são apaixonados por resultado. Funcionou, fica, não funcionou, tchau. Então, pra você ter uma ideia do desapego deles, eles não sabem o nome do touro que é colocado na vaca. Eu acho que essa é a maior prova de desapego que um produtor rural, que um pecuarista pode ter, porque realmente ele confia, sabe que o técnico está botando o melhor animal para ele, no acasalamento dele, sabe? Ele não sabe nem isso. Ele conta o resultado final, positivo, negativo, é assim que ele trabalha. Então, se você olhar a evolução deles, foi realmente cada vez mais Joule, cada vez mais monitoramento. Sabe, assim, eles não têm fazendas grandes como nós temos aqui, apesar que, assim, lotes na Nova Zelândia são em torno de 500, 600 cabeças. Também não é pequenininho, sabe, é uma fazenda média. Mas por que um neozelandês tem um liquidificador de 86 joules? Porque ele não quer ficar limpando cerca. Ele não quer manutenção. E por que tem um aplicativo que mede, que passa informação da voltagem média toda para o celular dele? Para ele ter uma visão geral. A evolução agora não tem mais a voltagem média, e sim a voltagem setorizada. Sabe? Então, assim, no futuro, a gente acredita que vai ter pesagem autônoma, vai ter leitura autônoma, troca de piquetes autônomo, sabe? Para melhor. Assim, eu acho que o futuro está aí, sabe? Nesse sentido, porque mão de obra está cada vez mais difícil. Então, é aquilo que eu falei no começo. Você dá trabalho para o peão não é o melhor caminho. O melhor caminho é você tirar trabalho do peão. Justamente. Show de bola! Eu visualizo o que vendo fazendas, né? E às vezes a gente fala, rapaz, a fazenda tá mal cercada, eu vou gastar tanto de cerca, fazer cerca de divisão. E com essa questão aí agora de quanto mais a voltagem, menos você limpa, digamos assim, né? Muda muito o cenário desse tipo de afirmação. Por quê? Porque a gente já sabe que a cerca elétrica é mais barata que uma cerca convencional. Sim. Então, é fato. Não há o que se discutir. Então, se você investir, que ainda assim vai ser muito mais barato, a mais, e comprar um equipamento melhor, um equipamento de qualidade, um equipamento que seja maior do que o que você necessita na prática, você vai diminuir esse problema. E junto com a economia, eu até depois vou tentar fazer umas contas dessa aí para ver quanto é que a gente consegue para fazer até esse payback, né? Você vai economizar tanto, isso significa tanto por ano, e eu acho olha que aqui, Caio, assim, exemplo, trator. Um trator maior colhe mais e mais rápido, em menos tempo. Sim. Então, assim, essa é a evolução natural. Entendeu? Essa é a evolução natural. E assim, e não só a cerca é mais barata, aquilo que a gente falou. Se eu tenho um bom choque, o animal não força ela. Se não força ela dura mais. Então, uma boa cerca elétrica dura mais que uma convencional, desde que eu sempre mantenha o choque. Porque na convencional a gente sabe que esse animal está toda hora forçando, tentando comer o capim do lado, e aí tem uma teoria que eu sempre bato. Mas quem segura o gado é pasto. Eu falei, então você não vai rotacionado. Porque no rotacionado o piquete ao lado tá verde bombando e o piquete que o gado já tá acabando. Você entendeu? Então o do vizinho é sempre melhor. Então, sem um bom choque, você não faz o rotacionado. E é por isso, cara, assim, eu tenho essa discussão que eu venho levantando sobre eficiência do pastejo, né? Um raciocínio que eu fiz, assim, Estados Unidos, referência mundial em sistemas confinados. Por quê? Porque vai ter pasto só nos estados em torno da Flórida ali, e tem muito grão, né? Muito grão. Subsidiado, inclusive. Né? A Nova Zelândia, em função do clima e relevo, nem grão tem. Não tem agricultura. E também tem pouco pasto. Nasce pasto lá bem 4 meses do ano. Então, assim, eles têm que se virar com o que tem é pasto. E melhor aproveitar. E sabe que
eu comparo muito Nova Zelândia com o Nordeste, porque a carestia, a carência é semelhante. Enquanto que no Nordeste tem muita seca, lá eles têm seca e neve. Tá? E morraria. Então, mão de obra cara, terra cara, insumo caro, tudo lá é mais difícil. Tudo lá é mais difícil. E aí, só complementando, a dor faz o remédio. Talvez esse paraíso tropical, que é a maior parte do Brasil, nos tornou meio relapso e não dá importância para essas perdas de pasto. Mas vamos no raciocínio dos Estados Unidos e Nova Zelândia. Então, os Estados Unidos é bom de coxo porque não tem pasto e tem muito grão. A Nova Zelândia é bom de pasto porque não tem grão. Qual que é o melhor modelo para o Brasil? Cara, o melhor modelo para o Brasil é usar os dois modelos. Porque nós temos grãos e temos pasto. Se vocês concordam comigo, vocês vão concordar que seria natural encontrarmos no Brasil muitas fazendas com esses dois bons exemplos. Pô, eu ando o Brasil inteiro, de norte a sul. Até chegou para mim no Instagram esses dias, qual estado que você não conhece? O único que eu não fui até hoje no Brasil foi Amapá. E assim, cara, eu visito fazendas tanto de leite quanto corte em sistemas confinados, se bobear melhor que americano. Então, mas se podemos os dois, também seria natural. Fazendas com a mesma eficiência de pastejo da Nova Zelândia. Cara, você não encontra. Sabe? E a loucura, e o debate que eu levanto, a discussão que eu levanto é essa. Por que a gente é melhor que americano, ou tão bom quanto, e é horrível em pasto? Por que a gente, 99% das fazendas no Brasil estão em pastejo contínuo, que a academia já prova que está errado, né? Porque o piquete grande, a tendência é o animal ficar mais perto do bebedouro e rapar ali, matar o capim ali e o fundo passar. A gente sabe que o animal prefere comer a folhinha nova do que a folha passada. Então, ou seja, piquete grande com bastante tempo no mesmo lugar é a receita para a degradação. A gente sabe disso e não corrige. Se a gente pegar um exemplo, você falou bem da caatinga aí, que na Nova Zelândia tem pouco tempo de pastejo e às vezes é o que a gente tem aqui, né? 4, 6 meses no máximo de um excepcional. Então o que o cara da caatinga faz? Ele tem muita terra, porque querendo ou não ainda é um dos lugares mais baratos, né? Que a gente tem terra por aqui. E tenta sobrar capim, quer dizer, quando tá no pico do capim, ele deixa fenar para poder comer durante o período seco. E sempre com grandes áreas, tá? Eu tentei ir, não consegui, a agenda ficou muito apertada, eu tentei ir conhecer o sistema da Aline, na Kerley, né? Porque ela tá no Tocantins lá, e lá ela tem uns 6 meses de seca. E ela faz justamente, ela aumenta a eficiência. O pastejo em faixa na seca também. E aí essa é a minha incógnita aqui. Eu queria ir lá conhecer justamente para tentar aplicar isso por aqui. Porque se você faz um pastejo muito eficiente, né? Na seca, em vez do gado estar andando e deitando aquilo ali, ele vai estar fazendo esse aproveitamento melhor, né? Eu ouvi da Aline essa analogia. Você não faz uma silagem e desencapa ela e solta o gado em cima dela. Você dá fatias. Então, não tem fazenda na Nova Zelândia que não trabalha, que lá eles chamam de breaks, que é o pastejo em faixa. Não existe na Nova Zelândia fazenda que não dê no mínimo 2 breaks por dia. Ou seja, eles dão fatias do pasto por dia. E com isso ele reduz perda por pisoteio, perda por esterco e urina. Sabe? Então, ele transforma o máximo possível de pasto em comida, com menos desperdício. Então, e o suplemento deles é o capim guardado. Então, eles tentam ser o mais assertivo possível em oferecer para o animal um equilíbrio entre oferta e demanda, para manter o animal desempenhando bem sem degradar. Tá? Só que tem que sobrar para ele poder cortar e guardar para os períodos de necessidade. Só que aí eles lançam mão de várias outras estratégias, strip grazing de couve, de beterraba, que é aquela cerquinha que vai andando e o gado vem comendo atrás. E essa discussão que eu levanto, Saulo. Então, assim, existe strip grazing, mob grazing, total grazing, ultra alta densidade, e nada disso a gente aprende no Brasil. A gente aprende em teoria, mas você não vê ninguém fazendo na prática. Nas academias, por exemplo. Sabe, a gente precisava desenvolver essa tecnologia no Brasil. Aprender, sair do tempo do onça.
que é o contínuo e o rotacionado, sabe? Que tem, assim, o segredo do sucesso é equilibrar oferta e demanda, e sem deixar degradar. Esse o rotacionado da Granja Birimbau lá tem mais de 30 anos, né? Então não é que é uma novidade, né? Já tá aí, já tá dominado, vamos dizer assim, né? Desses tipos de pastejo, né? O que é que você já viu por aí? O que é que você pode tirar aí de proveito, de legal? Contínuo, rotacionado, desses ultradensos? O que é que você pode falar um pouco para nós aí, dessas experiências suas? Então, assim, eu sou o cara que levanta a bandeira do pastoreio, sabe? Porque o brasileiro não pastoreia. Porque pôr e tirar gado, né, não é pastorear. E pastorear está no nosso DNA. Então, como é que é os nossos... lá é bíblico, né? Bíblicos, né? É levar os animais até o pasto, comeu, andou, e tem um período de descanso, volta lá. Sabe? Não sei de onde tiraram que manter os animais na mesma parcela o ano inteiro é positivo. É óbvio, sim. Dá para manter? Dá, mas a capacidade de suporte, né, o desempenho vai ser muito inferior ao ajustado. Eu fiz uma reunião recente com um pesquisador da Nova Zelândia, professor lá, e ele falou assim: Ernesto, quanto mais ajustado, e o que é ajustar? Respondendo a sua pergunta. Quanto menor o período de ocupação, quanto menor o tamanho da parcela, e quanto maior a pressão de pastejo, mais fácil fica para o pastor acertar a sua meta de manejo. E vai ter horas que ele vai poder escolher entre colher só o terço inicial, colher 50%, vir até mais baixo, para de repente ele tem sobra de pasto, ele quer fazer aquele capim nascer do meristema basal com mais folha desde baixo, reduzir talo. Então, assim, são estratégias que quem domina o pastejo, quem comanda o pastejo, consegue fazer. Quem não comanda o pastejo é obrigado a tentar acertar na média. E a média está longe do topo, sabe, da alta eficiência. Então, o brasileiro está longe do topo. E, assim, e o que me angustia, esses dias eu visitei uma fazenda enorme, tecnificada, com agrônomo, veterinário, zootecnista, né, que tem CRIP, tem RIP, tem confinamento, tem integração, e o cara foi me mostrar a fazenda toda, e cara, todos os passos dele, Caio, frente rapada e um degradê de verde assim, ó, e o capim enorme no fundo. E eu desci da caminhonete, fiz um vídeo e falei: moçada, cena muito comum no Brasil, rapado e passado. Voltei para dentro da caminhonete, o cara ficou meio desconfortável, né? Eu tava botando o dedo na ferida ali. Ô Ernesto, eu tô pé da vida com o meu agrônomo que não vem aqui reformar meus pastos. E eu me cocei, Saulo, falei: falo ou não falo? Falo ou não falo? Falei assim: amigo, teu problema não é teu agrônomo. Teu problema é teu manejo. Você vai reformar esse pasto e num prazo muito curto vai ter que fazer de novo. Então, assim, olha que loucura isso, com uma fazenda tecnificada, cheia de gente boa, entendendo que a degradação é inevitável, que a solução é a reforma. Agora, se degradou é porque errou. Mas a culpa é sempre do consultor. Vi uma máxima que me falar: o pecuarista tem que pensar como o agricultor, como a pessoa da agricultura. E aí agora já se mudou isso, né? A pessoa hoje diz o seguinte: o pecuarista ele não produz carne, quem produz carne é o cara do açougue, né? É o boi. O pecuarista tem que produzir capim. Então, se ele entender que ele tem que produzir um capim de qualidade e que o boi é a colheitadeira, a coisa dele começa a mudar. Então, a gente vai pensar: o cara que produz feno, ele produz capim. Por que ele trabalha bem o capim dele ali para produzir o feno, e o cara que produz o boi, que tem um boi, não vai produzir um bom capim pro seu gado? E é mais barato, né? Vamos completar teu raciocínio. Quem produz grão, soja, colhe grão. Quem produz pasto, colhe folha. Isso. A gente tem no Brasil muita gente que trata pasto como lavoura para formar. Perfeito. Assim, formar pasto é assunto dominado. Colher é o gargalo do Brasil. Entendeu? Assim, a gente está pecando na colheita. Tá? A gente colhe muito mal. Tampa esse erro via suplementação e entrega um bom desempenho.
E essa fazenda grande tem no orçamento a reforma. E esta é a fazenda tecnificada no país. É muito louco isso, assim. Como é que a gente... Eu falo assim, que a gente dá analgésico. A gente não mata a bactéria. Sabe? A gente não corrige o erro primário dele, que é o manejo. Porque... Trata a dor, mas não trata a causa. Exato. Esse é o ponto. Assim, E o bacana disso tudo é que todas essas modalidades de manejo que a gente tem como opção hoje, né, dentro, como opção para colher melhor o pasto, a gente pode dizer que quase 100% delas você só consegue implementar com uma boa cerca elétrica. Daí a importância de você conhecer a cerca elétrica, saber a forma de implantar, saber as ferramentas corretas, os acessórios corretos, saber de que forma que tu vai trabalhar com essa cerca elétrica para você implementar, seja o modelo que se encaixe na propriedade melhor, né? Quer ver uma coisa que baratearia muito a produção? Mix de forrageiras. Você misturar leguminosa, que vai colocar nitrogênio no solo, que também é melhor para o animal e é melhor para o solo. Cara, se eu não comando o pastejo, é impossível eu trabalhar com... A seletividade não deixa... Não vai, porque o animal seleciona. Agora, se eu comando o pastejo, eu faço parcelinhas pequenas de cerca elétrica móvel, que assim... E você sabe que eu apanho e vira e mexe, o Ernesto está defendendo isso daí porque ele vai vender cerca elétrica. Cara, cada pessoa que eu ensino a cerca elétrica móvel deixou de piquetear. Então, assim, na verdade, eu estou brigando pela sustentabilidade do negócio dele. Porque se ele for positivo, eu vou ganhar dinheiro junto. Se eu trabalho dando analgésico, naturalmente, esse cara vai empobrecendo e vai perdendo a capacidade de suporte. E vai chegar uma hora que o analgésico não vai mais cuidar da dor, né? Não vai cuidar da dor, sabe? Então, assim, eu prefiro vender menos para esse cara, mas fazer ele ganhar dinheiro, aumentar a sua capacidade de suporte, botar 1, 2, 3, 4, 5 UAs, né? E ganhar dinheiro. Cara, outro dia eu tava numa discussão, passeio contínuo ou rotacionado. Falei, cara, porque a academia fala isso. Então tá, me diga qual fazenda que está num bom passeio contínuo e quantas UA por hectare ela tem. E fala para mim qual que é ou seja, o melhor passeio contínuo que você conhece, quantas UA por hectare ele tem. E quantos UA por hectare está no melhor rotacionado que você conhece. Porra, a gente sabe de rotacionados aí com 10 UA ou mais. E qual que é o melhor passeio contínuo que você conhece, bem feito no Brasil? 1, 2. Então, não tinha nem que se discutir isso. Sabe? Lembra da comparação da silagem. Então, se você soltar o gado em cima da silagem, vai ter perda pro cacete. Então, dá por faixas. Cuida do seu insumo pasto. Sabe? Nós estamos falando, Caio, de uma arroba produzida, no caso da arroba, de R$100 a arroba pasto contra mais de 200 no grão, né? No grão. Uma outra coisa bacana que eu vi, fui ao Goiás, lá na casa do nosso amigo Fred, Fredão. 3F Consult, forte abraço. Outubro ele tá de volta, viu? Tem curso de Ultradenso novamente aí com ele, em outubro. E quando chegou lá na casa dele, ele falando pra nós que só trabalhava nas águas. Mas Fred, vai passar 6 meses sem animal, 5 meses sem animal? Eu disse, cara, eu sou tão eficiente nas águas que me permite na seca não ter animal. E é o que você falou, já que os Estados Unidos é de um jeito e a Nova Zelândia é do outro, eu posso produzir a pasto 6, 7 meses e mandar pro confinamento para ele terminar. Então é isso que ele faz lá, ele faz a recria, pega aquele animal e entrega no confinamento, no boitel, e os caras terminam e ele, lucratividade dele muito boa. Volta num caso que eu e Caio, o podcast surgiu numa viagem, né? Que eram podcasts, cada viagem já era um episódio. E a gente vem discutindo bastante isso, né? Porque se você aumenta a sua eficiência por hectare, né? Aí você diminui sua eficiência por unidade animal, né? Pelo animal. Mas você ganha no volume, né? E isso é outro caso bem interessante. Então, a pecuária nossa é dinâmica demais, né? Tem muita coisa ainda aí pra gente evoluir. Eu tenho um caso de um cliente nosso, confinamento, pivô central enorme, de 180 hectares, 2.000 cabeças. E o gerente lá é amigo meu de faculdade,
relutou, mas se convenceu a fazer seca móvel. Tá? Então, um pivôzão de 180 hectares, fizemos só a seca elétrica fixa do perímetro com 3 fios, com 25 metros de distância entre poste. Então, a seca do perímetro, baratíssima. Tá? E essas 2.000 cabeças ficaram dentro de 2 linhas de seca elétrica móvel. Então, dentro dessa pizza aqui, ó. E aí ele tentou, com medo da logística, da troca, de trocar cerca, ele tentou 3 dias de período de ocupação. Ernesto, com 3 dias eu vou trocar para a próxima parcela. Com 3 dias ele percebeu que teve muito pisoteio e o animal refugou muito toceira por causa de esterco e urina. Um dia, ele ainda com medo, né? Nós estamos falando de gente que faz 8 trocas por dia, mas ele com um dia ficou com medo de fazer as trocas e fechou em 2. E a equipe arredondou, tomou gosto, acertaram o manejo. Então o que ele fazia? Então as 2.000 cabeças estavam aqui. Ele tira uma linha, põe a outra, e o gado vem para cá. Tira uma linha, põe a outra. E o bacana que ele me liga, fala, Ernesto, a turma da equipe descobriu que tinha manchas que produzia mais capim do que outra. Então na mancha que produzia menos capim, fazia uma pizza maior. Na mancha que produzia mais capim, uma pizza menor. Ele começou a fazer ajuste de carga por área, aumentando e diminuindo o tamanho da parcela usando a seca elétrica móvel, que é muito mais inteligente do que ficar pondo e tirando animal, que dá conflito depois, briga hierárquica, dominância. É muito melhor você tentar trabalhar com o mesmo lote, sem mistura. Tá? Bem, resultado. Aí que está a nossa conta. Era uma recria que ele ia entregar para o confinamento. Né? Com o desempenho, só comendo ponta de capim, com uma troca a cada 2 dias, que foi fácil de fazer, que a equipe aprendeu a ler o pasto, sabe? O desempenho foi fantástico, com lotação altíssima, capacidade de suporte altíssima, resultou em 25 dias de confinamento a menos. Nessa época estava R$20 a diária. R$20, 2.000 cabeças, 25 dias, R$1 milhão. Que se ele não tivesse buscado essa melhor eficiência de pastejo, esse 1 milhão ia ficar no pasto. Cara, se tem coisa melhor que isso, impossível. E ele não gastou com estrutura, porque ele não piqueteou, sabe? Só fez a seca do perímetro e 2 linhazinhas de seca móvel que ele recolhia uma e colocava a outra. Sabe? Assim, imagina o desespero que eu sinto de mais gente não saber fazer isso. Tá lá parado com o gado no mesmo piquete ou gastando fortunas em secas pesadas. E eu conheço gente que fez mais ou menos isso e não deu certo, né, Saulo? Por motivos variados lá, eu acredito até o que por equipamento, ou por conhecimento, porque não adianta, né? Você fazer o que manda o figurino e não conhecer direito. É a soma dos dois, né? Equipamento ruim e informação ruim. Teve um caso legal, uma fazenda em Nova Açores, que a gente desmanchou uma cerca convencional que cortava a fazenda. Fizemos 40 quilômetros de cerca elétrica com 18 lá. Irrigamos, tivemos que irrigar o aterramento porque é um arenoso seco. E hoje está lá funcionando muito bem e vendeu um caminhão toco de estaca ainda, de uma cerca que ele desmanchou. Você vê a eficiência da estrutura, né? Isso fixa. Se fosse na móvel, então... Assim, hoje assim, o meu melhor... Até postei ontem no meu Instagram um vídeo deles lá. A minha melhor vitrine no Brasil é a Fazenda Santanice, no Paraná. Do Big Band de Santanice, fazenda renomadíssima. Eles já estão no pastejo em faixa, mix de 7 espécies forrageiras, sabe? Fazendo 5, 6 trocas por dia com 1.000 cabeças. Um negócio fantástico. E pra você ter uma ideia, eles explodiram no ranking da Integra de desempenho econômico, né? O Shaker, o Shaker que tem o benchmark da Integra, ficou maravilhado, foi lá descobrir, também começou a fazer na fazenda deles, passeio em faixa, com uma densidade maior, uma troca por dia, ele está fazendo com uma troca por dia, no solo arenoso que ele pegou, chegou a botar nas águas 3 UA numa fazenda que o ano passado estava com 0,2. Mas o bacana da Santanice, que ele não começou de uma hora para outra com essas 1.000 UA instantânea, né? Alta densidade, várias trocas por dia, né? Então, hoje a Santanice chega a fazer com 1.000 receptoras Angus,
5 trocas por dia. Então ele dá 5 parcelas de meio hectare por dia, com um mix de 7 espécies forrageiras, misturando leguminosas, tudo que a gente sabe de benefícios de perfil de solo, e nutricional, e nitrogênio, levando vantagem. Mas o Marcelo uma vez me falou assim, Ernesto, cada vez que eu fui ajustando mais, que ele não começou assim, cada vez que eu fui ajustando mais, antigamente, esse mesmo lote, eu dava a volta nessa área toda em 30 dias. Hoje, depois de todo o ajuste, e o que é ajuste? Menor período de ocupação, menor tamanho de parcela, maior pressão de pastejo. Hoje eu estou demorando 60 dias. Com 60 dias, aí só que o capim passa. O que ele está fazendo? Cortando e guardando. Outra frase dele que me impactou, ele falou assim, se eu fosse abrir minha fazenda hoje, eu teria metade das cercas que eu tenho. Sabe, eu trabalhei com cercas fixas, né? Ia trabalhar com muito mais cercas móveis. Então, olha o tanto que a gente tem para evoluir. E a cerca fixa, ela é importantíssima para você ter uma eficiência na cerca móvel. Exato. Então, quando a gente está falando aqui, não pense que é só na móvel, entendeu? O conjunto das duas, né? Eu já conversei muito com o Ernesto sobre isso, né? Justamente que não é só a móvel, não é só a fixa, mas a combinação das duas, né? Como Exatamente. ele bem falou aí no início, do cano grosso, do cano fino. Então, quando a gente tem um arame novo e numa espessura legal, você puxa ali na cerca móvel, né? E aí tem a combinação perfeita. Tem o exemplo que você me deu, que são fatias compridas, né? Que vai andando. Faz um piquetão de arame grosso comprido e vai dando fatias, né, desse piquetão, como se fosse a silagem, sabe? Com menos perda. E uma história bacana que eu queria contar para vocês aqui, que está crescendo muito a integração lavoura-pecuária. Sim. Né? E infelizmente ainda 90 e tantos % de quem está botando o boi na integração está somente cercando o perímetro, e aí está dando problema porque vai ter novamente essa seletividade, o animal vai ficar mais perto de num canto do que no outro, aí eu vou dessecar essa palhada. Qual dose que eu vou usar? Da torceira alta ou da torceira baixa? Eu sou obrigado a ir para alta, eu gasto mais, e aí eu desseco. No que eu desseco vai ter palhada alta, palhada baixa. Qual a profundidade que eu planto a semente da próxima lavoura? Vai dar erro, né? Gente aí que não conhece cerca elétrica acaba pensando em controlar essa altura de parada via roçadeira. Rolo-faca. Rolo-faca. A galera usando rolo-faca aí. Sabe? Então, assim, se o cara domina a cerca elétrica, ele passa a comandar o pastejo e usa o boi ganhando dinheiro em vez de gastar dinheiro. Então, assim, tem muita utilidade. Novamente, né, misturando espécies forrageiras, que só vai ter vantagens. Agora, você falar em mix de plantas no Brasil, a turma arrepia, não pode. O animal seleciona, a planta tem hábito de crescimento diferente. Cara, põe um monte de animal numa parcelinha pequena, vê se seleciona. Sabe? E é você quem manda na altura de resíduo. Você que escolhe. E o bacana da integração lavoura-pecuária é que às vezes a pessoa acha que integrar é só colher o milho ali, a soja, e joga o gado lá dentro. Não. A integração é você fazer isso bem feito. E na hora que a gente sabe que quando se colhe o milho, eu vou falar aqui da região da Cealba, sempre cai muito grão. E esse grão nasce. E esse grão nascido, ele é hospedeiro de cigarrinha, lagarta e vários outros problemas. E se você tira a seletividade, você bota ele para comer uma planta daninha ou pisotear. Ele vai comer esse milho tiguera que nasceu, né? E uma praga hoje no Brasil inteiro, inclusive que eu já vi em pastos depois de colheitas, chamada aí o capim capeta. Como é que você chama aqui? Aqui é capiaçu, aqui tem... Não, capiaçu é outro. É outro, mas também é capeta e aqui é bufa de mineiro. Bufa de mineiro. Aí os mineiros dizem que é bufa de baiano, né? Capim PT e etc e tal. Então, eu vejo isso só com vontade, a gente que roda aí e dá umas consultorias às vezes. Acho que entender a cerca elétrica faz parte disso, porque não adianta eu suplementar um bom área de plantio, né, usar o melhor adubo de todos, o Fertimax, e depois abandonar essa área, né?
Então, assim, o gado, eu aprendi no curso que eu fiz lá na granja com o Fred lá, que o gado, ele vai conseguir entregar uma boa quantidade de nitrogênio, principalmente se for nesse ultradenso. Você chama um nome diferente e bonitinho. Não, assim, com pressão de pastejo, com maior pressão de pastejo. Em faixa com pressão de pastejo. Assim, novamente, gente, mas não tem novidade. Se você pegar, volta a dar assim, o Caio, assim, a nossa origem do manejo de pastagem, a base do conhecimento do manejo de pastagem no mundo é a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia, eu tenho um vídeo que eu sempre reposto de um amigo meu, o Matheus, que ele trabalhou muitos anos na Nova Zelândia, ele está trocando de piquete 600 vacas em 2 hectares. Então ele está chegando para fazer a troca da manhã, e aí ele chega e ele percebe que o resíduo ficou maior do que ele tinha pré-determinado. E ele estava preparado para abrir mais 2 hectares na cerca móvel, no carretelzinho, mais 2 hectares para ela. No que ele vê que tem aquele resíduo, putz, não posso largar para trás essa comida. Né? Eu estaria largando comida para trás, eu não posso abrir mão disso. E ele fala, ao invés de abrir 2 hectares, eu vou abrir 1,3 para forçar elas a comerem esse resíduo para partir para uma próxima. Então, assim, a gente faz análise de resíduo de coxo e não faz análise de resíduo de pasto. Melhor, a gente faz análise de resíduo de pasto. Assim, o louco você sabe preparar o solo, você sabe escolher a forrageira ideal para a região, você sabe a altura de saída dela, sabe, né? Agora você pergunta, você está conseguindo? Muito pouca gente está conseguindo. E por quê? Porque são poucos e grandes piquetes. E por que são poucos e grandes piquetes? Porque a gente não aprendeu a fazer cerca elétrica para fazer um negócio bom e barato. É isso aí. E assim, a Nova Zelândia, voltando na Nova Zelândia, eles adubam tanto que eles estão sendo proibidos de adubar porque está contaminando o lençol freático com nitrogênio. E aí eles estão tendo que compensar isso metendo leguminosa. E aí eu tenho um vídeo também do Matheus que ele me mandou, que ele usa um plantain, que é uma folha grandona assim, parece uma couve, para reduzir a lixiviação, para que esse nitrogênio não vá para o lençol freático. Ele usa o trevo para fixar nitrogênio e ele usa o azevém, que é a principal matéria seca. E ele fala assim, eu preciso usar esse mix. Se não fosse a cerca elétrica móvel, eu não conseguiria colher. Então, a cerca elétrica móvel nos permite N possibilidades da qual a gente não está usando hoje. Imagine o aumento de produção que ele tem quando ele for plantar novamente o grão, né? Eu defendo que a cerca elétrica tinha que estar na aula de forragicultura. Porque a gente sabe plantar, mas a ferramenta de colher é a cerca elétrica que a gente não aprende na escola. Agora eu vou levantar uma bola aqui. Né, eu rodo também 4 estados, né? E a gente tem realidades e realidades. Eu costumo dizer que quando eu entrei na empresa, né, a forma da gente pensar, a forma da gente orientar, instruir era uma, né? Era aquele meio básico. Eu particularmente confesso que eu quase não falava em cerca móvel e acessórios de cerca móvel. A gente chegava a falar, não, acessório de cerca móvel é pecuária leiteira, só para esse detalhe ou aquele, para fazer áreas pequenas e ponto final. Né? De algum tempo para cá, a gente já começa a observar que talvez você conseguir dominar a cerca elétrica a ponto de utilizar a cerca móvel a seu favor, talvez seja a melhor forma de você realmente aproveitar tudo que o pasto pode te entregar. Né? Só que nós temos realidades, e aí a gente vê, né, os dois lados, aquela história da pecuária precisar buscar um pouco mais de atualização, de tecnologia, de ferramentas que podem te ajudar a ser mais eficiente, né? Você tem realidades que você fala, você vai, em algumas regiões, se eu chegar a falar de pastejo em faixa, de utilizar cerca móvel para manejar o pasto, o pecuarista dá um pulo desse tamanho, fala que eu sou louco, que ele vai ter que contratar 2, 3 peão para tomar conta só da cerca. Aí você manda ele lá na Granja Berimbau. Mas para você ver a resistência, você vê o que é resistência e o que é, às vezes, aquela coisa, poxa, abre. Mas é cultural, abre Valfredo. a mente. Mas é cultural, sim. O melhor modo é sentir no bolso. Sabe? Nós estamos falando de uma arroba de R$100 quanto uma arroba de 200. E o cara não se importa em pagar alguém para levar a ração lá 2 vezes por dia. Mas se pode ter alguém para olhar a cerca uma vez no mês. Para trocar, então para trocar o gado. Mais uma vez por dia. Ou 2, eu dei o exemplo aqui de 2, o cara ganhou 1 milhão.
um a cada 2 dias. Perfeito. Justamente. Você Mas entendeu? são cultural. os desafios, né? É São os cultural. desafios, né? E a falta de conhecimento. Não é só porque, É o por principal, exemplo, né? meu pai, eu considero meu pai um cara até com a cabeça à frente do tempo dele. Saulo conheceu a fazenda que a gente fez lá. Mas assim, vai falar de cerca elétrica para ele, na cabeça dele, não é aquela cerca de 1.500 anos atrás, lá de quando Cabral descobriu o Brasil, e que todo mundo sabia que não funcionava pela falta de conhecimento, como a gente já falou aqui. Então, mas eu acho que a tendência, a galera jovem tá entrando hoje. Então a gente tem aquela fazenda lá de Taitê, que Saulo dá assistência, e o pessoal já vem fazendo uma cerca elétrica, um rotacionado, e aí vai só, se já fez um rotacionado, ele vai evoluir com a cerca móvel. Dentro do rotacionado, né? Gente, Outro eu com vejo muito o seguinte, aterramento irrigado. não tem para onde fugir. Né? As pressões que a pecuária sofre são imensas. Pois é. E quem não buscar o conhecimento, quem não utilizar de tecnologias, de ferramentas que vão tornar a atividade mais eficiente, infelizmente, cara, vai sofrer essa pressão e vai sair da atividade. É isso aí. Tá vendo a elegância do homem aí, ó? Chapelão. Rapaz, você tá doido. E eu aqui com meu boné. Porque Hein? a marca Mas que nos esse veste. boné é top. A marca que nos veste é Vaqueira. Sandrão, um abraço, meu amigo. Show de bola. Camisa nova. Bacana, tô Caio- de olho. é, Eu Caio- vi que tem outros bonés aí também rodando. Tem, eu tem também sim. vi aí, ó. O Caio Apenas. nem a barba fez, mas essa camisa deixou ele muito bonito. Rapaz, tá vendo? Não tive tempo. Você tá doido. Me conte uma coisa mais inusitada nessas suas andanças aí de cerca elétrica. O que é que você já viu de mais inusitado? Ah, cara, assim, tem de tudo, assim, sabe? Do cara achar, do cara ligar o fio do choque no fio aterrado, fazer cerca sem aterramento algum, sem sequer as hastes de aterramento, sabe? Da cobra que funcione. As coisas mais- umas mais- coisas absurdas. Largar o cochete sem choque como é que cochete? Você chama cochete aqui também? Cochete em cima da cerca, roubando todo o choque, sabe? Eu já vi aqui também os polos invertidos. Polos né? invertidos. O terra no choque, o choque no terra. Ó, e assim, sobre isso, Caio, eu tenho percebido cada vez mais que, principalmente a moçada mais nova, que percebeu a casadinha que é pasto e cerca, o cara que domina a cerca elétrica comanda o pastejo. E aí ele oferece esse conhecimento para a fazenda, faz toda a diferença, né? Porque o produtor resolve fazer um piqueteamento, tá? Aí ele contrata um consultor que não domina a cerca elétrica. Esse cara chega lá, faz um mapa, 8 piquetes com a praça no meio, o corredor. Quanto é que está 1 quilômetro de cerca convencional por aqui hoje? Entre 11 e 17. Então, vamos botar 13 mil reais, 10 quilômetros de cerca, nós estamos falando em 130 mil reais. Esse cara vai gastar em cerca elétrica, em cerca convencional. Vamos falar daquela cerca elétrica nossa universal, que é aquela de 3 fios, Sim. com choque do meio, aterrado nas pontas, com distâncias, se for na área plana, até 30, 40 metros de distância de poste. Essa cerca chega a custar 30 mil reais por quilômetro. Desculpa, 3 mil reais por quilômetro. Eu já pensei vezes 10. Né? E aí, vezes 10 quilômetros, ela vai custar 30 contra 130. O passe desse rapaz valoriza ou não? E, assim, e aí, uma vez que ele sabe fazer uma cerca menor, aquilo que eu falei no começo, ele vai piquetear mais. Daqui a pouco ele passa para móvel, sabe? Daqui a pouco ele percebe, ficou meio grande. E, existem trabalhos provando que com 300 metros de distância do bebedouro para o fundo do piquete, você já bagunça todo o pastoreio. Você vai forçar a ter, perto do bebedouro, rapado, e com 300 metros, trabalho acadêmico. Mas para isso aí tem uma solução. Qual? Jet duto. Show de bola. Lá em casa a gente Olha trabalha com ele jet aí. duto. Obrigado, Valfredão, aí, que nos indicou lá para trabalhar com eles também. Ferramenta bacana, viu, Saulo? É muito bacana e eu coloco normalmente dentro da parcela. E tem um vídeo, logo no primeiro mês que eu comecei a trabalhar com esse sistema móvel lá em casa, que uma bezerra, ela dá 3 bocados, bebe, lambe e volta para comer. Ela faz um ciclozinho ali.
E sabe qual que é o muito ouro? bacana, dentro da parcela. Né? Sabe qual que é o ouro disso? Você trabalhar com bebedouros móveis em parcelas pequenas, primeiro você não há necessidade de trabalhar com bebedouro grande em parcelas pequenas. Porque você não tem aquele efeito manada do gado andar junto e ir até o bebedouro. É como no confinamento. 150 animais lá e é um bebedourozinho de 1 metro. Vai um por vez beber água. Você tem que cuidar da vazão e não do tamanho do bebedouro. Mas quando você trabalha com bebedouros móveis em parcelas assim, você melhor distribui esterco e urina. Sim. E isso é o ouro. E isso é o ouro do negócio. Você ajuda a fertilizar seu solo. Sabe? Porque assim, numa fazenda com praça de alimentação, a principal tá lá no... Fica na praça, fica na não praça. fica no pasto. Então, o bebedouro móvel auxilia demais nesse sentido. Sabe? Então, é a soma. Cerca móvel, bebedouro móvel, coxo móvel, gado móvel. É isso aí. Gado móvel, show de bola. Ei, parceiro, você tá doido, bom demais, viu? Os homens entendem? Aprendizado retado. Ele. Até o Rodrigo dá risada aqui. Que Desde o eu vou início te desse contar podcast, negócio, eu só viu? sou aluno, né? Ele que tinha que pagar esse podcast, Era Rodrigo. mesmo. O Caio, Aí cara, agora lascou. eu chego, cara, em universidades, centro de pesquisa, e a cerca não funciona. Cara, isso me dói, sabe? Então, isso me dá um desespero. Eu não durmo de noite pensando em como alcançar mais pessoas. Sabe? Tá fazendo muita falta para o brasileiro dominar essa tecnologia. E volto a falar, ela não é mais importante porque não adianta nada eu ter pasto e não saber colher, e não adianta eu saber colher e não ter pasto. Então, ela não é mais importante do que outras tecnologias, mas ela é essencial e ela não nos é ensinada. Tá? Então, essa tem sido minha briga. Como eu disse, eu estou há 12 anos nisso. E aí, além do corpo a corpo, e, porra, graças a Deus, eu tenho hoje parcerias com a Embrapa, com o Senar, com universidades, Exalc, já dei 26 aulas na Exalc, várias universidades do Brasil afora. Então, assim, eu gostaria que fosse mais abraçado, mas... Tá começando. Tá começando, assim, sabe? Tá começando, as pessoas estão entendendo isso. Eu sou muito grato a um monte de gente que tem nos apoiado e levado a informação, faculdades que tem levado isso, centro de pesquisa. Fechamos agora, falando de Nordeste, fechamos agora com Embrapa Caprinos e Ovinos. Vamos fazer um passeio em faixa envolvendo Maçã e Caatinga. Ó. Então vai ter um renque assim de Caatinga e uma faixa de pasto. E aí a cerca móvel vai colocar no mesmo módulo o animal complementar pasto e também comer caatinga. Olha o corte aí, ó. Isso é muito legal que a gente vai começar a fazer Bacana. para um lugar, o Ceará, que só fazia cerca de sabiá com 9 fios de farpado a cada 1 metro. Rapaz, é pau e ola. Aí você passar a fazer cerca móvel, então imagina a evolução que a gente vai causar na região. Show de bola. Muito bacana mesmo. É isso aí. A tecnologia tá aí pra gente aprender e ir aplicando cada vez mais. E Datamars, certo? É na Granja Berimbau. E se você procura uma propriedade, é na Ação. Negócios rurais. Pois é, nossos parceiros que, sem eles, né, Ernesto, que eu não tô lá na loja nesse momento, o Caio não tá no escritório dele fechando o negócio, estamos aqui gravando, então a gente tem que agradecer a esse momento, né, dedicado aqui a Que nos Agrocast. disponibilizaram. Pois é. Né? Show de bola! Muito bom. Bom demais. Vou te contar um negócio, viu? Quando o papo é bom, O passa tempo passa voando. voando. E eu já quero aqui agradecer demais Valfredão por ter aceito aí esse convite de bater esse papo com a gente. Ao Ernesto, 10 anos depois voltando aqui para nossa regional. Tava devendo, né? Tava, mas você tinha muito lugar para ir ainda. Não passe mais 10 anos sem vir aqui de novo, não, viu? Você sabe Tem que que vir aqui de mês em mês, meu quase. irmão, quando trabalhava na supervisão, ele fala assim, rapaz, o problema é que quando a gente sabe que tem um cabra lá resolvendo as coisas, a gente vai para mais longe, né? Onde não tem para buscar, né? E aí acaba que se não der atenção, cuidado, viu? Não vacila, não. Considerações finais, meu querido. Então, novamente agradecer a oportunidade, né? Obrigado pela oportunidade aí que vocês nos dão. Invistam na tecnologia, né? Dominem a tecnologia da cerca elétrica, que ela vai realmente
trazer benefícios, aumentar a rentabilidade, aumentar a produtividade, com sustentabilidade, nessa pegada de carbono, cada vez mais. Outro dia, eu conversando com esse pessoal de certificação de meio ambiente, eu falei assim, pô, você acha sustentável você usar uma mata em madeira para cercar uma outra mata? Se uma cerca com 50 metros de distância de poste segura o gado, você fazer uma cerca de 4 metros? Então, assim, se tem algo sustentável, é o tal da cerca elétrica na questão de meio ambiente, mas principalmente na questão econômica, que é um baita de um diferencial. E quem domina a cerca elétrica está proibido perder pasto. Valfredão! É isso aí, obrigado mais uma vez, Caio, Saulinho. É muito bom estar aqui, esse momento de troca de informação, eu acho que vem a somar justamente para a gente conseguir vencer algumas barreiras, né? A gente sabe que a pecuária precisa muito enxergar a tecnologia, não só da cerca elétrica, mas tantas outras, precisa enxergar mesmo como ferramenta possível, né? Como um amigo que está lá para ajudar, né? Ajudar na produtividade, na maior eficiência, na sucessão. Tecnologia é uma porta, né, que se abre para que o pecuarista consiga trazer, né, as próximas gerações para a atividade. Eu vejo muitos casos de pecuaristas que deixam a atividade porque os filhos não têm interesse ou porque não enxergaram possibilidades lucrativas naquela atividade, mas enfim, muito bom estar aqui. E 40 anos de granja, né? Show de bola, esse ano completamos 40 anos. Que orgulho, hein? A gente tá aqui junto. É muito bom fazer parte da história junto com vocês. Obrigado pela oportunidade. E antes que eu esqueça, tô lá no Instagram, né? @Ernesto_Coser. E estou também no YouTube com palestras completas com Embrapa, com Senar. Então, assim, não tem como falar que informação não existe. Sabe, a informação está ali, entre em contato com a gente tem um time grande no Brasil inteiro, sabe? Temos também, inclusive, um curso oficial da empresa que dá certificado de conclusão, sabe? Muito legal. E temos um time aí no Brasil inteiro para dar suporte para vocês. Não só esse treinamento na plataforma Livestock, que a Datamars tem, não só em cercas elétricas, tá? Mas também em sistemas de pesagem, junto com a seringa Synchros, da seringa Synchro, também de lead, né, que é o segmento de identificação eletrônica animal. Visual. Então você tem uma plataforma online que você acessa e você tem diversos treinamentos ali. Alguns que precisam de código, né, porque são pagos, mas a gente consegue disponibiliza o código. É sensacional. Show de bola. É isso aí. Datamars. Parceiro, rapaz, muito bom estar de voltar a gravar depois dessas férias. Chegamos aqui no Ilha Nova, grata surpresa, hein? Estúdio novo. Rapaz, o pessoal do lugar é o mesmo, Feira Pode, o design é diferente. Caprichou. Qualidade nessas câmeras me deixou até mais bonito. Muito bacana. Calma, Saulo. Muito Calma, devagar. Lindo. Agrolindo e agrofofo. Dupla sertaneja. Não que o fofo seja feio, viu? Ele só é fofo. Apenas negócio fechado. Valeu! É isso aí.